Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live, mais uma de nossas lives aí, trazendo essa busca, esse estudo aí pelo autoconhecimento, dando boas-vindas aí a quem está entrando. Por favor, me confirme se o som está ok, se a imagem está ok para vocês, se estão ouvindo bem, né, para a gente poder iniciar aí daqui a pouquinho. Me deem um ok aí se tá legal o som para vocês, por favor, tá bom? E sejam muito bem-vindos, Isabela, Daniel, Suzana, Samuel, a Helenice, todo mundo ouvindo bem? Legal, tudo certo então, né? A Renata também entrando. Muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. Já fazia um tempo, né, que a gente não estava junto nesse nosso espaço aqui de compartilhamento, né? E é muito bom estar com vocês novamente para a gente falar aí a respeito de um assunto tão interessante, né? Tem mais pessoas entrando aí, a Jo, muito bem-vinda, a Lucy também, a Catiane, o Rodrigo, a Sâmara, a Fernanda, muito legal ter vocês aqui comigo. Então nós vamos falar desse tema hoje, que é um tema tão importante, é um tema que fala tanto assim do ser humano, do nosso processo de evolução, do nosso processo de autoconhecimento. E que muitas vezes a gente deixa esse tema esquecido pelas circunstâncias do dia a dia, circunstâncias da vida, e aí nós vamos aqui hoje buscar resgatar um pouquinho dessa reconexão com esse assunto que é o sonho, essa dinâmica do sonhar que pode nos reconectar conosco mesmos, com o nosso mundo interior, ok? Então, vamos lá, vamos dar início então a essa nossa live, a nossa busca. Lá, aqui é a Renata, legal, a Velúxia é a Renata que está presente. Muito bem-vinda, Renata, muito bom ter vocês todos aqui com a gente, tá? A Ana Maria Evangelista também, muita alegria ter você aqui com a gente. Ana, o Fábio, a Ana Cláudia, muito legal, gente. Então vamos lá, vamos dar início nesse nosso estudo aqui, nesse nosso compartilhamento, né? Nesse nosso olhar para esse assunto, que são os sonhos, né? A simbologia do inconsciente. Hoje, o objetivo nessa nossa live aqui é trazer uma reflexão, trazer um olhar, né? Um olhar mais profundo para esse tema. De forma alguma, eu tenho a pretensão de conseguir abranger tudo o que o tema tem de conteúdo, de profundidade, né? A profundidade total do tema. Eu talvez ou certeza não teria essa capacidade, porque é um tema muito extenso e sobre ele há muitos e muitos anos muitos estudiosos vêm se debruçando, né? Então o objetivo aqui é a gente abrir um início de um diálogo com esse tema, né? E eu quero também deixar claro para vocês que eu vou fazer uma abordagem aqui, que é a minha abordagem de temática profissional, que é uma abordagem da psicologia junguiana. Sabemos que esse tema ele tem algumas outras abordagens. Tem a abordagem da neurociência e a psicologia junguiana conversa muito bem com a neurociência em alguns aspectos. E tem também uma abordagem freudiana a respeito do assunto sonhos, né? O Jung ele parte desse princípio que é a estrutura psíquica do ser humano. E quem me acompanha aqui nas lives já está mais habituado com isso, né? Basicamente, dando só uma conceituação inicial, a constituição psíquica do ser humano, a estrutura psíquica, ela é estruturada através da consciência e do inconsciente, ou seja, vivemos uma dualidade. Na consciência nós temos o eu, que na psicologia nós chamamos de ego, o eu que é o gestor da consciência, é aquele que escolhe, aquele que discrimina, aquele que diz o que é bom ou o que é ruim. E a consciência é um campo, um espaço-tempo onde esse eu se manifesta, né?
Na estrutura psíquica também nós temos o inconsciente. O inconsciente é um grande depositário, né? Um grande depositário de memórias afetivas, né? Mas ele também não é só isso. O inconsciente ele tem um aspecto de guardar também as potencialidades da existência, do ser. Então ele tem um aspecto em que ele guarda as memórias afetivas e traumáticas, e essas memórias afetivas e traumáticas, elas constituem o que nós denominamos, o que Jung denominou como a sombra, que nós sabemos é o guardião do inconsciente, né? E guardião porque justamente o homem tem uma tendência de unilateralizar, ou seja, de não aceitar a sua dualidade e unilateralizar na consciência. E aí ele se esquece do mundo inconsciente, que é onde estão as raízes e aonde estão, vamos chamar assim, as promessas da vida, né? Então, dentro dessa estrutura psíquica, nós temos muitos outros elementos. E à medida que eu for citando aqui para vocês, eu vou lançando luz aí a respeito desses temas, porque são conceitos mais técnicos, digamos assim, mas que é muito interessante a gente saber, a gente ter uma notícia para que a gente possa entender o que é que está agindo em nossos sonhos, né? E aí, para falar de sonho, nós vamos dar uma olhadinha, passar um pouquinho por um conceito que é muito estudado até pela neurociência, que é o conceito dos estados da mente, né? A mente, ela é uma grande emissora de ondas cerebrais, né? Que é fruto da atividade elétrica do cérebro, correto? Elas variam, essas ondas cerebrais, de amplitude e frequência. Amplitude e frequência. Ou seja, o tamanho da onda, né, a sua intensidade e a frequência, né, que é justamente a intensidade em que ela se manifesta. Então, quando nós estamos no que nós conhecemos como estado de vigília, que nós estamos acordados, o nosso cérebro trabalha de forma muito rápida, né? Ele emite pequenas ondas com alta frequência e com uma baixa amplitude. Portanto, ela não tem uma grande variação para cima e para baixo, ela tem uma pequena variação e ela é muito rápida, ela tem uma grande amplitude, uma grande frequência, né? Essas são as ondas beta, né? As ondas onde quando a gente está trabalhando com a cognição, com a racionalidade. Quando nós, à noite, né, sentimos os primeiros sinais do sono, o nosso cérebro, então, ele começa a entrar numa outra vibração de onda elétrica, que são as ondas alfa, né? Essas ondas alfa são ondas maiores, né? De baixa frequência também, mas de maior amplitude, né? Então, a onda de baixa frequência e de maior amplitude. As ondas alfas também elas são experimentadas nos estados de concentração, de profunda concentração e nos estados de meditação. Então, quando nós nos deitamos, nós estamos ali com o nosso cérebro produzindo e vibrando e trabalhando em ondas alfa, né, que nos possibilitam o sono. E nesse momento, o nosso organismo tem grande produção de melatonina, né, que é um hormônio natural que induz o sono. O cérebro, o nosso organismo, ele já produz esse hormônio natural que induz o sono, né? E o que acontece é que todas as vezes que nós ficamos muito expostos à radiação de luz azul, por exemplo, computadores, celulares e televisores, ainda mais computadores e celulares, e toda vez também que uma pessoa, um organismo é submetido a um estresse muito grande, ele baixa a produção de melatonina. E baixando a produção de melatonina, a gente percebe uma diminuição do sono. Tá? Então, esse estado alfa da mente é o estado onde você tem ondas com uma baixa frequência e uma maior amplitude. É o estado do sono. Quando a gente dorme, então, a gente transita dessa onda alfa para a onda delta, né? Que é essas ondas elétricas que o cérebro produz. Nas ondas delta, que são ondas são ondas grandes, de grande amplitude,
né, e frequência muito reduzida, acontece os estados de sono REM. Sono REM, R-E-M, né, que é o movimento rápido dos olhos. Esse é o significado dessa sigla REM, é o movimento rápido dos olhos, né? E nesses instantes de sono REM é que acontecem os sonhos. São nesses instantes que os sonhos nos visitam, como nós costumamos dizer na psicologia junguiana. Os sonhos nos visitam, né? Então, nos estados de sono REM. O nosso cérebro ele é cíclico até durante a noite. Vocês podem observar que em alguns momentos vocês estão num sono mais profundo, em outros momentos vocês estão num sono mais leve. Na verdade, a ocorrência do sono REM, ela se dá em períodos muito curtos do sono, né? Em períodos iniciais de 3 a 5 minutos. E é muito interessante porque quando a gente sonha, parece, e nós narramos um sonho, parece que nós passamos horas, né, naquele sonho, visualizando aquelas imagens. E na verdade foram períodos de 3 a 5 minutos. No decorrer da noite, quando nós estamos mais próximos do amanhecer, do despertar, acontecem as maiores incidências de sono REM em períodos maiores de tempo, né? Então nós temos aí mais próximo do despertar sonos REM de até 30 minutos, de 15 a 30 minutos, que são os sonhos mais profundos, são os sonhos mais, digamos assim, que trazem imagens mais profundas, né? Porque nós passamos mais tempo dentro deles. Então a gente é mais capaz de mergulhar e desses sonhos se manifestarem de uma forma que nós consigamos vivenciá-los durante mais tempo, né? Nesse estado do sono REM, muitas vezes nós percebemos, acredito que todos já tenham vivenciado isso, quando você vai tentar acordar alguém e esse alguém simplesmente não acorda, né? A gente mexe na pessoa, toca na pessoa, balança, chacoalha a pessoa e ela não acorda. É sinal de que o cérebro dela entrou numa outra vibração de onda, que são as ondas θ, que são ondas de sono realmente muito profundos, né? Ondas assim intensas. E nessas ondas, nessa vivência das ondas tetas, né, nós perdemos, desconectamos da sensibilidade, da conexão com o corpo. Então, nesses momentos você chama a pessoa e ela realmente não acorda, né? Mas o que nós vamos nos ater aqui não é nem tanto esses aspectos mais técnicos, né? Mas eu quis só trazer para vocês essa contextualização do sono REM, porque é onde os eventos de sonhos acontecem. Portanto, eles são muito breves, eles são muito curtos durante a noite, né? E, mesmo assim, nós narramos os sonhos com uma narrativa como se eles fossem realmente muito longos, né? Muito cheios de detalhes. E isso se dá porque o sonho, ele nasce, ele tem uma nascente que não é a consciência. Ele tem uma nascente que é o inconsciente. E o inconsciente, ele trabalha através de imagens, né? O sonho, ele é uma produção do inconsciente, né? Ele é um instrumento que o self, e aí eu trago uma citação, e que alguns já estão acostumados, mas eu quero trazer a conceituação, né? O self, ele é a totalidade. Ele é o Deus que habita dentro de cada um. Ele é a porção divina, a porção sagrada. E é ela que rege toda a movimentação psíquica de uma pessoa para que ela tenha esse caminhar em busca do autoconhecimento, esse revelar da alma, né? Então, o self usa essa estrutura do inconsciente com as suas imagens para restabelecer a conexão da pessoa consigo mesmo, tá ok? Eu quero também aqui fazer um breve espaço para dizer para vocês que vocês fiquem à vontade para ir colocando as suas perguntas, para que a gente possa ir construindo, desculpe, construindo aqui essa live
ao longo desse tempo que nós tivemos juntos. Então é muito importante ter a participação de vocês. É um assunto que nós naturalmente já temos muitas perguntas, né? Então podem ir colocando suas perguntas e a gente vai discorrendo sobre o tema e ao mesmo tempo respondendo as perguntas e contando aí com a participação enriquecedora de vocês, tá ok? Bom, nós vivemos hoje temos aqui uma característica daquilo que nós chamamos, que Jung chamava do espírito da época, né? Que são os valores, né, da sociedade moderna. E nesses valores da sociedade moderna, nós temos aí um contraponto, né, que é a estrutura de um homem moderno, um homem que se racionalizou, ou seja, ele unilateralizou a sua existência na consciência, na racionalidade e esqueceu-se do mundo do homem primitivo que habita dentro de cada um de nós. O homem primitivo é aquele que tem uma natureza instintiva, uma natureza mística, né? Ou seja, ele tem uma conexão com a natureza de uma forma mais expressa, mais evidentemente. Em contrapartida, a modernização trouxe uma natureza mais racional para o ser humano, trouxe uma natureza de controle. E o mundo do inconsciente, ele não é um mundo de controle, ele é um mundo de expressão, ele é um mundo de imagens. À medida em que o homem se desconecta desse mundo das imagens, desse mundo místico, desse mundo simbólico, né? E como é que isso acontece? Se a gente visitar as sociedades primitivas, nós vamos observar que elas tinham uma verdadeira veneração pela natureza. Então, para um homem, um ser humano de uma sociedade primitiva, uma árvore não era simplesmente uma árvore. Uma árvore, ela era a simbolização do espírito da natureza. A terra não era simplesmente um algo para exploração. A terra, ela era divina. Ela tinha uma expressão divina. E hoje em dia, tudo isso, com a industrialização, com o crescimento, com a racionalização da vida, se perdeu essa característica simbólica da vida. E por isso, às vezes, não só por isso, seria até leviano se eu dissesse que era só por isso, mas talvez essa seja uma das causas pelas quais muitas pessoas hoje em dia não se lembram mais de seus sonhos, porque nós vivemos unilateralizados na consciência, nós nos esquecemos dessa dualidade do ser humano. O ser humano é constituído pelo consciente e pelo inconsciente. E nós polarizamos, nós unilateralizamos na consciência e nos esquecemos desse mundo onírico, desse mundo dos sonhos, que trazem notícias de um espaço-tempo muito diferente do espaço-tempo da racionalidade, né? Então toda essa evolução tecnológica, ela trouxe uma desconexão, né? Ela tornou evidente o homem moderno e o desconectou do homem primitivo, né? Dos seus instintos. E quando nós falamos de instintos, eu não estou falando só de instintos animais, físicos. Existe como que um mundo instintivo nas nossas emoções. Muitas vezes nós reagimos emocionalmente quase que por instinto, né? Então existe um mundo instintivo, que é o mundo das imagens, dentro do próprio inconsciente. E é importante também a gente entender que o sonho, que é um dos conceitos mais interessantes que Jung trouxe, que o sonho ele é uma função da consciência. Portanto, quem sonha é a consciência. O objetivo do sonho é proporcionar para a consciência a integralização dos conteúdos que estão no inconsciente. Sejam conteúdos reprimidos, que são os traumas, os complexos, sejam os conteúdos criativos, né? Sejam aí as potencialidades. Os sonhos trazem isso também, né? Mas como é a consciência que sonha, quando nós olhamos para um sonho, nós conseguimos dar enredo, nós conseguimos dar linguagem, nós conseguimos dar narrativa. Quem faz isso é a consciência,
que olha para o sonho, que olha para a imagem e consegue estabelecer essa narrativa, né? Esse enredo. Porém, os sonhos, eles acontecem num espaço-tempo que é muito diferente do espaço-tempo da consciência, da racionalidade, né? Do ego, né? Eles acontecem no espaço-tempo do inconsciente. Então vocês podem perceber que num sonho, ao mesmo tempo que você está no passado, você está no presente, você está no futuro, você está de repente dentro de um apartamento e ao mesmo tempo se vê na beira de uma praia ou no alto de uma montanha, ou mergulhando em alto mar, né? E lá você independe se você respira ou não respira debaixo d'água. Então as referências do mundo dos sonhos, do mundo do inconsciente, elas são completamente diferentes das referências do mundo lógico, do mundo racional, né? E uma coisa interessante também da gente realçar nessa tônica é a gente saber que os sonhos, eles são então de fundamental importância para o processo de autoconhecimento, porque eles vão revelar um aspecto do humano, um aspecto da estrutura psíquica que nos é velada, que nos é desconhecida, que está nesse ambiente do inconsciente, está mergulhado nesse ambiente do inconsciente. E ao revelar isso, ele nos proporciona tomarmos posse ou trabalharmos no sentido da nossa integralização dos conteúdos do inconsciente, ou seja, da busca da nossa totalidade como ser humano, né? Então vamos lá, nós já temos aqui algumas perguntas. Vamos aí voltando nas perguntas para que a gente possa interagir. Deixa eu voltar aqui na primeira pergunta, que já entraram muitas perguntas aqui. Vamos lá, temos aqui da Jo. Ô Jo, muito legal ter você aqui. Meus sonhos, na maioria das vezes, acontecem. Na maioria das vezes acontecem. Como você pode explicar isso? Jo, eu não entendi a sua pergunta. Se você puder elucidar um pouco mais, esclarecer um pouco mais o que você está perguntando, né? Porque você está dizendo que os seus sonhos, na maioria das vezes, acontecem, né? Os sonhos, realmente, eles acontecem, né? Eles não dependem da consciência e não dependem da racionalidade para serem produzidos. Eles acontecem. Até por isso que eu usei a expressão que os sonhos nos visitam, né? Eles são a expressão do inconsciente totalmente livre de qualquer convenção da consciência, de qualquer convenção da racionalidade. Portanto, eles nos visitam, né? E os sonhos, eles trazem imagem, e essas imagens falam de conteúdos emocionais, que estão ligados, muitas vezes, a potencialidades, mas também podem ser expressões do complexo, expressões da alma também, né? Complexos são todas aquelas memórias afetivas vividas diante de uma figura arquetípica e que são dotadas de sentimento, de afeto. Então, um exemplo, todas as experiências vividas com pai e mãe e muitas outras diante da vida que são arquetípicas, né? E que nós não conseguimos lidar com elas, naturalmente elas são depositadas no inconsciente porque nós não temos estrutura para lidar com aquilo. E isso nas vivências da infância nós percebemos muito isso, né? A criança, ela não tem estrutura para lidar com alguns eventos traumáticos, então ela simplesmente esquece. Na verdade, ela não esqueceu, isso foi submerso no inconsciente. E esse inconsciente, esses conteúdos traumáticos, eles também vão gerar lá o que nós chamamos na psicologia de um complexo, que é o resultado da vivência afetiva junto a uma figura arquetípica, né? O complexo também ele tem ambivalência, né? Ou seja, ele tem dois lados, porque ao nos relacionarmos com uma figura arquetípica, com pai e mãe, ele tem aspectos que são sombrios e aspectos que são luminosos. Portanto, um complexo ele vai ter aspectos sombrios e aspectos luminosos. Então, nós temos sempre a ação desses complexos na nossa consciência, né? Se manifestando através dos nossos sonhos. Temos uma pergunta aqui do Pedro. Qual a melhor maneira de interpretar a simbologia dos sonhos? Muito interessante a pergunta do Pedro, porque aí ela me dá a possibilidade
de elucidar, né, que na psicologia junguiana, na psicoterapia junguiana, os sonhos, eles são uma das bases da análise, né, uma das bases do processo terapêutico, para vocês poderem perceber a importância desse tema. Ele é uma das bases do processo terapêutico, né? E Jung trabalhava com os símbolos, né, com os sonhos, com a sincronicidade, com os sintomas e com as doenças. Ou seja, se eu não entendo os símbolos, os sonhos, se eu não entendo as sincronicidades, que são os eventos que acontecem, que nós às vezes dizemos que são aleatórios, mas eles não acontecem por acaso. Não é por acaso que você está sentindo um aperto no peito num determinado domingo e alguém que é muito significativo para você te liga, né? Existe uma coincidência nisso. E se provocar um efeito em você e uma mudança em algum nível, de alguma trajetória, de alguma coisa, ele passa a ser, então, uma sincronicidade. Ele muda o seu destino, né? Então, se você também não olha para a sincronicidade, só vão restar os sintomas. E aí a pessoa tem uma possibilidade de, através dos sintomas, inclusive os físicos e os emocionais também, de olhar para aquela questão, né? Agora, se a pessoa não olhar para os sintomas, e aí então é muito possível que sobrevenha a doença, né? A doença, ela é uma manifestação de um conteúdo emocional não trabalhado, não olhado, né? E depois da doença, se a pessoa mesmo assim não vê, ela vai se encontrar, obviamente, com a morte, né? E a morte, para nós, psicoterapeutas, e para quem tem essa conexão com a vida, ela não é essa coisa tão terrível, né? Ela tem uma expressão também, ela tem um objetivo dentro da dinâmica da vida. Vamos lá, a Maiara perguntando, por que alguns sonhos são mais fortes que outros, com conteúdos que tocam mais? Essa pergunta é bastante interessante também, porque todo o objetivo dessa nossa live de hoje é nos chamar para essa reconexão. Os sonhos, eles trazem conteúdos e como eles são simbólicos, não necessariamente eles são de fácil interpretação. E aí eu retomo a pergunta anterior, então, que na verdade, dentro da psicologia junguiana, a temática dos sonhos, o nosso objetivo essencial não é interpretar um sonho. Porque toda vez que nós expressamos, que nós damos linguagem, que nós buscamos interpretar um sonho, nós reduzimos, para que a consciência possa entender, nós reduzimos a intensidade simbólica daquele sonho. E quando nós reduzimos a intensidade, nós deixamos de captar muito da mensagem emocional que aquele sonho traz. Então, dentro de uma dinâmica terapêutica junguiana, nós nos atemos não à interpretação do sonho, mas sim a expandir o sonho, ou seja, a analisar o sonho, abrir possibilidades, não necessariamente dizer que aquele sonho é isso ou é aquilo, né? É como aquela dinâmica antiga, né? Que dizia que sonhar com cobra é traição, sonhar com borboleta é uma outra coisa, né? Pode até ser, mas quando nós deciframos o sonho dessa forma, interpretamos os sonhos dessa forma, muitas vezes nós dissociamos, nós desatrelamos o sonho do sonhador, porque já existe um símbolo pronto para eu dizer o que é aquele conteúdo que apresentou o sonho dele. E na verdade, um sonho, ele nunca pode ser analisado tirando o sonhador do contexto. O sonho sempre será analisado a partir do sonhador. O sonhador, na análise do sonho, ele é tão importante quanto o sonho. Porque aquilo que uma cobra pode simbolizar como traição para uma pessoa, para alguém que trabalha com isso, para alguém, por exemplo, que trabalha no Butantan, uma cobra pode ser um símbolo da salvação de uma vida, né? Então, tudo depende do mundo simbólico do próprio sonhador e das suas próprias questões emocionais.
Aí o João está me perguntando, que significado ou mensagem trazem os sonhos repetitivos? Esses são maravilhosos, né? Muito boa pergunta, João. Os sonhos repetitivos, eles são assim um overview, né? Eles estão voltando, né? E o que simboliza isso? Simboliza que nós não conseguimos integralizar o conteúdo emocional que aquele sonho traz. E eu acredito que pelo menos a maioria de nós já teve eventos de sonhos repetitivos. Eu, durante muitos anos na minha vida, durante pelo menos uns 5 anos, eu tinha o mesmo sonho praticamente todas as noites, né? E esse sonho, ele só deixou de me visitar quando eu consegui integralizar o conteúdo que aquele sonho trazia, né? Aquele sonho, ele trazia uma mensagem de um complexo do inconsciente, de uma memória afetiva do inconsciente que eu não conseguia até aquele momento integralizar. E quando eu consegui integralizar, aquele sonho então, ele não precisou mais voltar, porque a mensagem foi absorvida pela consciência. Vamos nos lembrar que quem sonha o sonho é uma função da consciência. Portanto, é uma forma da consciência lidar e trazer para a integralização os conteúdos do inconsciente na busca da totalidade da alma, né? Então, os sonhos repetitivos, eles significam que tem algo na sua vida, algo no seu mundo emocional que está te mandando uma mensagem, está repetindo essa mensagem e pedindo para que você olhe para aquilo, né? E aí eu vou trazer aqui na sequência da nossa live, que como vocês sabem, a nossa live ela costuma ser uma live de 2 horas, então nessa primeira parte nós vamos conceitualizar e esclarecendo algumas perguntas, e depois na segunda parte, ao decorrer da live, eu quero vir trazendo alguns exemplos de sonhos para vocês, que são muito interessantes e que vão dar aí uma percepção disso que nós estamos falando. A Suzana está me perguntando aqui, qual a diferença psíquica entre sonho e pesadelo? Eu digo para você, Suzana, e para todos, que não existe. Na verdade, não existem categorias de sonho na visão junguiana. Para nós, sonho é sonho, né? Ele está falando de conteúdos psíquicos, de conteúdos da alma, de expressões simbólicas, né? Se ele é essa categoria que resolveu se chamar de pesadelo, a pergunta que nós nos fazemos é que conteúdo tão pesado existe dentro desse inconsciente e que a consciência se nega a ver, né? A consciência se nega a ver. E aí muitas pessoas dizem, não, é porque eu assisti um filme de terror, e aí, de acordo com o filme de terror, eu sonhei. Sim, ótimo, pode ser mesmo que tenha sido uma expressão daquilo que você assistiu. Mas aí, então, a minha pergunta sequencial é, por que é que você assistiu um filme de terror? Por que é que você foi levado a assistir um filme de terror à noite? Que conteúdos dentro de você te impulsionou para fazer contato com um filme de terror? Que conteúdo aterrorizante existe dentro de você que você não está conseguindo ver? E aí o seu inconsciente te levou a buscar um filme para que isso pudesse ser ativado no seu inconsciente e você encontrar-se com essas imagens no período do sonho. Então, na verdade, são as sincronicidades, são as coincidências, as coisas não acontecem por acaso. Coincidência é diferente de acaso. Acaso seria um evento sem motivo. E a coincidência, ela é a sintonia das coisas dentro do tempo, dos acontecimentos dentro do tempo, né? Então, um pesadelo, ele é simplesmente um sonho, né? Ele é um sonho que traz um modelo psíquico. Então, eu não costumo, assim, na psicologia junguiana, nós não costumamos categorizar sonhos. Sonhos são sonhos. E muitas vezes se dizem dos pesadelos ligado a coisas orgânicas, à alimentação, né? E aí, novamente vem a pergunta, então por que é que você se alimentou daquela forma à noite? O que é que você buscava? Nada do que fazemos é à toa, é ao acaso. Todas as coisas que nós fazemos, falamos e pensamos são expressões do nosso mundo emocional. E aqui uma pergunta da Brenda, por que nem sempre nós conseguimos nos lembrar dos nossos sonhos?
E aí, Brenda, não existe uma explicação fechada a respeito disso, porque seria muito raso nós afirmarmos qualquer coisa categórica a respeito disso. Porque o mundo dos sonhos, ele é um mistério. Ele é um grande mistério da alma. Por que os sonhos se apresentam? Né? De onde vêm essas imagens? Elas são refletidas no inconsciente, elas habitam o inconsciente, mas de que modelo essas imagens vêm? Elas vêm de modelos arquetípicos. E onde nasceram esses modelos? Né? Existem muitos conteúdos a serem esclarecidos. Então eu dizer para você que é por isso ou por aquilo, seria muito raso, né, eu afirmar. Né? Mas nós podemos pensar, eu dei aquela introdução falando das ondas, né, cerebrais, de funcionamento da mente. Quando nós acordamos, nós também não saímos de um estado de onda alfa para direto para uma onda de onda delta, direto para a onda beta. Né? Nós temos que passar pelo estado de sonolência do acordar, que são as ondas alfa. Né? O que acontece é que no mundo moderno, né, a gente já não acorda mais como no mundo primitivo. No mundo primitivo, nós acordávamos e o despertador para quem vivia no campo era o galo. E aí, o homem primitivo, ele se acordava, se despertava com os primeiros raios de sol. E isso tem uma simbologia muito interessante, né? Que o sol é a simbologia da consciência. Na psicologia alquímica, ele é a simbologia da consciência, né? Então, com os primeiros raios de sol, eu voltava para o mundo consciente, o homem primitivo fazia esse trajeto gradativo e lento de volta para o mundo consciente. O que acontece é que com o mundo moderno, com o estabelecimento de horários e de regras e toda essa dinâmica acelerada da vida moderna, nós acordamos no susto, nós acordamos com despertadores ou com celulares, né? E aí cada pessoa acorda com um tema de música diferente, muitas vezes acorda-se atrasado, né? Coloca-se lá aquela repetição do alarme, o que provoca assim um estrago no cérebro, né? Porque o cérebro, na hora que os olhos abrem com os primeiros raios de sol, a dinâmica cerebral, o corpo entende que é a hora de acordar. E quando a pessoa volta a dormir e bota lá a soneca para vir despertando diversas vezes, isso vai provocando alguns loops na dinâmica cerebral. Isso realmente não é bom e isso é comprovado pela medicina, né? E também pela neurociência. Então, essa dinâmica do mundo moderno, como eu disse no início, ela nos desconecta desse mundo primitivo. Né? E quando nós passamos direto de ondas alfa para ondas beta, direto do mundo onírico, do mundo dos sonhos, para o mundo de uma racionalidade acelerada, muitas imagens se perdem da nossa memória. Então, essa é uma das possibilidades, é somente uma possibilidade. Né? Nós poderíamos pensar também que muitas vezes aquela pessoa, o sonhador, talvez não tenha prontidão para lidar com aquele conteúdo que o sonho apresenta. Vamos imaginar que houve uma mobilização psíquica no sonhador e que ele viveu algo muito intenso que diz respeito à sua natureza psíquica, mas que ele não tenha prontidão, ou numa outra linguagem, que ele não tenha estrutura emocional para lidar com aquilo. Então, o próprio mundo psíquico deixa aquilo velado, mas não significa, a não lembrança não significa que não houve movimentação emocional. Sim, a movimentação emocional aconteceu, somente as imagens é que não são lembradas. O Celso me perguntando aqui, quando estou em um lugar, paro e penso, já estive aqui nesse lugar através do sonho. Isso acontece, Celso. Existe essa possibilidade de, através de um sonho, ele trazer a memória, né? Que são memórias, são imagens, trazem memórias de vivências que já aconteceram, né? Que estão gravadas no mundo inconsciente. A Renata está perguntando, quando se tem um sonho vívido, pode-se dizer que é possível que tenha sido o self quem trouxe esse sonho? Qual seria essa relação? Sim, Renata, o sonho, não só o sonho vívido, porque às vezes se tem um sonho
que é uma mobilização profunda psíquica e que às vezes causa uma angústia, né? Não são só os sonhos vívidos maravilhosos, mas tem os sonhos angustiantes também, que eles trazem uma vivência psíquica durante o sonho, que eles são, sim, uma mobilização trazida pelo self. É sempre o self o gerador do movimento, né? Por isso que toda a tônica do processo evolutivo, do processo de autoconhecimento, é a busca de se colocar o eu, o ego, a consciência, a serviço do self. E, na verdade, o mundo moderno e toda a tônica coloca e deixa o ego, a consciência, a serviço do si mesmo, né? A serviço de um egoísmo, onde o mundo gira ao redor de si somente. E toda a tônica da evolução, da conscientização, do processo de autoconhecimento, ela é colocar-se a serviço do self, para realização da totalidade da alma, da totalidade da energia psíquica. O Pedro pergunta então a consciência que traz o conteúdo do inconsciente, e não é a inconsciência que aflora o conteúdo, na verdade é uma movimentação psíquica, Pedro, que aflora o conteúdo do inconsciente para que a consciência possa integralizar aquele conteúdo, né? E esse conteúdo ele aflora expresso através de imagens. Então, o sonho ele é uma função da consciência, mas ele não é produzido na consciência. Ele é uma função da consciência. Ele traz conteúdos desse mundo onírico, desse mundo dos sonhos, ele traz conteúdos do inconsciente, porque são imagens, não são racionais, né? Mas, então, ele não é exatamente uma produção da consciência, ele é uma produção simbólica do inconsciente, na busca de trazer para a consciência a percepção das temáticas que estão veladas no inconsciente. Então, aqui, quando você se refere que esquecemos do mundo do sonho, refletindo, será mesmo que as prioridades se inverteram e deixamos de lembrar? Então, quem está fazendo a pergunta aqui, né, quando eu falo que nós esquecemos do mundo do sonho. Na verdade, nós nos desconectamos desse homem primitivo, nós nos desconectamos do homem natural, nós perdemos a conexão com a natureza, né? E os sonhos são uma expressão da natureza emocional humana, que se conecta também, além do inconsciente pessoal, existe também uma conexão com o inconsciente coletivo, que são os padrões arquetípicos que regem toda a humanidade ou um determinado povo também, né? Existem padrões arquetípicos no povo brasileiro que são muito diferentes dos padrões arquetípicos do povo alemão, que por sua vez é muito diferente dos padrões arquetípicos do povo italiano, né? E todo esse conjunto de padrões arquetipos de um coletivo social, um inconsciente coletivo social, forma o inconsciente coletivo da humanidade. E nele nós vamos encontrar muitas imagens arquetípicas. Me perguntando aqui, sonho com lugares, depois de algum tempo passo por eles, lugares, e recordo do sonho. Olha que coisa maravilhosa, né? Ela sonha com lugares, depois de algum tempo ela passa por esses lugares. E aí isso evidencia isso que eu falei da sincronicidade, né? Então, ela passou por aquele lugar depois de ter sonhado com o lugar. A pergunta é, por que é que isso aconteceu? Que mensagem existe nesse sonho, né, que traz essa revelação para essa pessoa, né? A pergunta aqui, por que eu nunca sonho? E aí eu trouxe já, né, que na verdade todos nós sonhamos todas as noites, né? E às vezes alguns sonhos durante a noite, nesses episódios, nessas vivências das dinâmicas REM do sonho, né? O que acontece é que às vezes nós não nos lembramos por esses motivos que são um mistério para nós. O Fábio me perguntando aqui, quando temos sonhos lúcidos, onde sabemos que estamos sonhando e aproveitamos para viajar e conhecer, quem está regendo nessa situação, consciente ou inconsciente?
E aí, Fábio, eu te digo que, como eu disse, né, o sonho ele é uma função da consciência. Quem sonha é a consciência, mas as imagens produzidas, elas são do inconsciente, né? E aí, como é que nós temos essa percepção que são sonhos lúcidos? Como eu disse, durante a noite, as nossas ondas cerebrais, elas variam. E nós entramos lá em onda alfa, né, e onda beta, né, desculpe, em onda delta, durante períodos muito curtos, aonde acontecem os sonhos REM. Logo depois entra um outro ciclo de onda que nos volta para alfa, né? Nos volta para alfa, ou seja, aquele sono leve. E nesse sono leve, nós também fazemos um breve contato com a consciência. E aí nós conseguimos dar um entendimento para aquilo, né? Assim, é como aquela pessoa que fala assim, eu estava sonhando e eu sabia que estava sonhando, né? Então, quando nós estamos sonhando e sabemos que estamos sonhando, é porque nós visitamos um estado da mente no sono REM e voltamos para um estado alfa de vibração de ondas cerebrais que nos possibilitou perceber que estava sonhando. Mas o sonho, ele é sempre produzido por esse espaço do inconsciente. Ele é um mundo simbólico, né? A Renata me perguntando aqui, por favor, pode comentar a relação entre enigmas e sonhos? Como direcionar possíveis interpretações? Aí eu acredito que o que a Renata está me falando aqui, de enigmas, né? São aqueles sonhos que a gente chama de sonhos reveladores, né? Mas os sonhos, eles são, como linguagens simbólicas, eles são enigmáticos, né? Todos os sonhos são enigmáticos, todos os sonhos são enigmas, porque nós não conseguimos, muitas vezes, interpretar um sonho no primeiro olhar, na primeira análise que nós falamos dele, né? E aí, nós vamos falar um pouquinho mais para frente desses sonhos enigmáticos, ou que se convencionou também chamar de sonhos premonitórios, né? Que na verdade nós também não trabalhamos com essas categorias de sonhos premonitórios, e é o que eu assim antevi aqui que a Jo perguntou. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, né? Aqui o Kleber falando, eu precisava de um analista para contar o sonho que tive, o analista interpretar o sonho. Ele está me perguntando. Ou eu consigo eu mesmo interpretar determinado sonho? E como faço para integralizar os sonhos? Uma excelente pergunta, Kleber. Olha, Kleber, como eu disse, o objetivo não é o de interpretar o sonho, e sim de analisar o sonho. Analisar, ampliar o sonho. Quais são as possibilidades que ele traz. O detalhe é que como o sonho ele é uma imagem de um nível, de um mundo inconsciente, e se é um mundo inconsciente, é sinal que nós não sabemos o que está lá. Então nós vamos, na maioria das vezes, precisar de um analista, sim, né, que conheça o tema profundamente e para que ele possa analisar aquele sonho. Né? Não exclui a possibilidade do próprio sonhador analisar, mas tudo isso vai depender do nível, né, do estágio em que esse sonhador estiver dentro do seu processo de autoconhecimento. Né? As imagens são símbolos e os símbolos são arquetípicos, e essa relação entre a dinâmica arquetípica relacionada aos complexos do inconsciente, que são ambivalentes, bons e maus ao mesmo tempo, a leitura disso passa por um entendimento mais amplo do significado do sonho no contexto do sonhador. Aquilo que eu disse, não é possível analisar um sonho fora do contexto do sonhador. Portanto, para analisar um sonho, é preciso que esteja-se num processo de autoconhecimento, para analisar com profundidade e se entender, vamos dizer assim, o significado, a dinâmica daquele sonho, a que ele nos remete, que mensagem ele traz. Né? Então, dentro dessa ótica de um sonho premonitório, existe um relato, né, na história grega de um rei, né?
que ele procurou, e vou citar isso porque os sonhos, eles funcionam também como se fossem oráculos, né? Como se fossem oráculos da mitologia antiga, aonde se procurava entender, ou se procuravam respostas para aquilo que era enigmático, para aquilo que era inconsciente, né? Então o sonho, às vezes, ele funciona como um oráculo, né? Existia um rei na região próxima da Grécia, o rei Creso, que ele foi um grande conquistador. E ele queria conquistar um outro império, né? E ele então recorreu ao oráculo de Delfos, que disse para ele que se ele atravessasse o rio Ali, que era um rio que existia, ele derrubaria um grande império. E ele então se motivou daquela mensagem do oráculo de Delfos, reuniu os seus aliados, né, os gregos, espartanos, e atravessou o rio Ali. Depois da batalha, ele percebeu que a mensagem do oráculo de Delfos era que um grande reinado cairia. Ele só não havia entendido que era o seu próprio reinado que cairia. Então, os sonhos trazem essa estrutura enigmática. Assim como o rei Creso não conseguiu visualizar a mensagem do sonho, porque existia algo que era inconsciente para ele, mas que era amplo para o oráculo, então ele acabou se colocando numa situação onde ele perdeu, viu o seu próprio reinado cair, né? E quantas vezes isso não acontece na nossa própria vida? Os sonhos funcionam como um oráculo, né? E aí a gente não vê, não consegue entender o que o sonho está nos dizendo, e aí às vezes caminhamos para uma tragédia na nossa vida, né? E o que é uma tragédia? Às vezes a pessoa caminha para uma tragédia. O que é a tragédia? É a perda do trajeto, por fruto de uma desconexão com esse mundo das imagens, com esse mundo das mensagens enigmáticas do inconsciente, né? Então, existem alguns, vamos dizer assim, padrões, né, que se apresentam nos sonhos, né? Os sonhos, eles são sempre uma balança emocional. Eles buscam compensar o que a consciência polariza, o que a consciência unilateraliza. Toda vez que a gente unilateraliza na consciência, o inconsciente vai buscar sonhos que são compensatórios. Então, por exemplo, um padrão de sonho compensatório. Aquele sonho em que se sonha que está voando ou que está caindo, né? Geralmente, esse sonho diz respeito a pessoas que têm ideias pouco realistas a respeito delas mesmas, com um alto conceito de si mesmas, ou seja, se superestimam, ou têm planos grandiosos, né? Tudo que a pessoa quer fazer são coisas grandiosas, ela nunca está disposta a começar pequeno, ela sempre quer começar grandioso. É aquela dinâmica megalomaníaca, né, que às vezes as pessoas desenvolvem. E aí o sonho mostra para ela que ela está voando. Ou seja, o sonho é um prenúncio de uma tragédia, porque se ela não botar os pés no chão, a vida o fará. Não é raro pessoas que sonham, que estão voando ou que estão caindo, realmente caírem na vida. Porque o inconsciente está colocando, a consciência está colocando a pessoa, está unilateralizando numa superestimação de si mesmo. E aí o inconsciente vai buscar derrubar a pessoa no sonho, mostrar uma imagem para que ela veja que ela precisa voltar para a realidade, pôr o pé no chão, né? Então, quando esses sonhos são ignorados, né, as pessoas às vezes são sujeitas a serem levadas para eventos reais na vida, para que ela possa então absorver aquele conteúdo, né? Então o sonho, ele é sempre uma balança compensatória, né? E Jung tinha uma paciente, e na verdade um paciente, que ele era um homem da sociedade, que era vamos dizer assim, um lord, né? Pessoas com muitos bons princípios, com
muito respeitável, né, com muitos valores, né, expressos socialmente, e aí nós temos que nos lembrar que nós nos relacionamos com o mundo através das personas, para entender esse relato, ou seja, nós temos diversas formas de nos relacionarmos em cada ambiente, né? Com o nosso conjunto de valores, a nossa apresentação, que são as personas, né? Que são saudáveis quando utilizadas de forma consciente, pela consciência, pelo eu. Então, esse paciente do Jung, ele tinha um sonho, teve um sonho com uma mulher desgranhenta, como ele relatou para Jung, uma mulher vulgar, bêbada, e que no sonho ela se apresentava como esposa dele. Mas na verdade ela não tinha absolutamente nenhuma similaridade com a esposa realmente dele, né? Que ele era um homem casado. Ela não tinha nenhuma similaridade com a esposa dele, né? Mas aquilo o incomodava. Aquele sonho e toda a dinâmica dele nada tinha a ver com a mulher dele. E se não fosse feita uma análise profunda pelo analista, ele simplesmente descartaria o sonho. E é o que geralmente acontece quando nós não conseguimos integralizar o conteúdo onírico, o conteúdo das imagens oníricas, nós descartamos o sonho e muitas vezes nós expressamos para alguém durante o dia: nossa, eu tive um sonho tão bobo essa noite, um sonho tão sem significado, tão sem sentido. Na verdade, todo sonho tem significado, todo sonho merece ser analisado, todo sonho tem sentido. Às vezes nós não conseguimos abarcar o sentido e o significado daquele sonho, não conseguimos analisar. E aí, na análise que Jung fez com ele, descobriu-se que aquela mulher desganhada tinha a ver com o mundo emocional dele, com a sua própria dinâmica psíquica. Os filósofos antigos diziam que cada homem traz dentro de si uma mulher, né? A essa dinâmica da dualidade do masculino e do feminino dentro do ser humano, essa mulher que o homem traz dentro dele, Jung chamou de ânima, né? Que é aquilo que anima a vida. E para a mulher, Jung chamou de ânimos. É aquilo que anima a vida. Por isso que às vezes a gente diz que uma pessoa está desanimada, ela está sem disponibilidade de energia psíquica, de energia vital. Então aquele sonho falava para o paciente de Jung como ele estava lidando com o seu mundo inconsciente, com a sua energia psíquica, que todo aquele gentleman que se apresentava socialmente, na verdade, no fundo, tinha uma dinâmica psíquica, um inconsciente sem valor, desgrenhado, né? Uma mulher bêbada e vulgar. E quantas vezes nós não nos deparamos com isso diante da vida? Pessoas que assumem dois papéis completamente diferentes, ou seja, duas manifestações psíquicas completamente diferentes, né? E a gente vê isso evidenciado até em filmes, né? Por exemplo, se a gente lembrar lá do Batman, por exemplo, de Gotham, né, em que o procurador passou a ser o duas caras, porque ele tinha um relacionamento ambíguo, né, ele tinha valores ambíguos. Né? Então, toda vez que nós temos uma manifestação muito polarizada, muito unilateralizada, seja por preconceitos, seja por valores muito enrijecidos, nós temos um polo oposto no inconsciente. E foi esse polo oposto do inconsciente do paciente de Jung que se apresentou através dessa mulher vulgar, que era a forma como ele lidava com o conteúdo feminino dentro dele mesmo, a forma como ele lidava com a sua própria energia psíquica. Pessoal, nós estamos aqui chegando a 1 hora de live. Em aproximadamente 1 minuto a nossa live vai cair e aí eu vou retomar, eu vou reabrir a live e eu peço que vocês, aqueles que quiserem continuar, retomem, né, entrem novamente na live para a gente poder dar continuidade. Tem uma pergunta do Wagner aqui: como é isso de que a consciência que sonha? Pode explicar melhor? Então vamos lá, eu vou ficar com essa pergunta para iniciarmos a segunda parte da live. Então, Wagner, em breve nós chegaremos na sua pergunta. E aí todas as perguntas que aconteceram depois dessa pergunta do Wagner,
eu vou pedir para que vocês repostem, tá? E aí a gente poder aí continuar construindo esse espaço de conhecimento aqui da nossa live. Então a pergunta do Wagner é como é que é isso que a consciência é quem sonha? Pode explicar melhor. Então nessa segunda live da segunda parte da live, nós vamos abrir trazendo uma elucidação dessa pergunta que o Wagner nos traz. Então, queridos, até daqui a pouco. Um minutinho, nós voltamos.